Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés, lâmpada para os nossos pés no caminho da fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 27º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5 até o versículo 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Amém. Irmãs e irmãos, entramos no capítulo 17 de Lucas, caminhamos já para o desfecho deste evangelho que ao longo deste ano, desde novembro do ano passado, a cada domingo, uma porção dessa graça extraordinária da Boa Nova do Evangelho nos é dada. Esse texto de hoje, uma espécie de reação dos discípulos depois de uma série de ensinos de Jesus sobre o administrador desonesto, e Jesus criticava a nós, os apóstolos, os discípulos: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Depois Jesus dirigiu uma série de ensino sobre 3 temas: nossa relação com o dinheiro, terminando com a sentença: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e conclui com a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, e inicia o capítulo 17 de Lucas, com os versículos 1 e 3, um ensino sobre os escândalos, a gravidade dos escândalos, e um ensino nos versículos 3 e 4 sobre a nossa responsabilidade diante do perdão, as exigências da vida cristã na relação com aquele que erra até 7 vezes por dia, perdoa. Diante de palavras e ensinos tão fortes, a relação com os bens, não escandalizar, e a relação com quem erra pelo perdão, os apóstolos reagem, chegam a Jesus e fazem uma oração tão atual: Senhor, aumenta a nossa fé. Essa deve ser a oração cotidiana da Igreja. Na verdade, não podemos nunca deixar de fazer esse pedido ao Senhor sempre. Nos melhores momentos de nossa vida, tanto quanto nos piores momentos, esse é por excelência o pedido que nos salva dos açoites do melhor, a riqueza, a fartura dos bens, e do pior, os escândalos, as quedas nossas e dos outros. Aumenta a nossa fé. O Senhor responde de uma forma que parece enigmática, mas não é nada enigmático.
os discípulos, os apóstolos falam de aumento da fé e Jesus fala do aumento de duas coisas. Desculpe, três coisas: autoridade, serviço e humildade. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: a desproporção entre a menor de todas as sementes e a maior de todas as árvores do ambiente do deserto e semideserto. Não é o tamanho que resolve, mas o vigor da ação da fé. Fé não se mede pelo tamanho, mas se mede pelo esforço em pôr esta fé em prática, independente da reserva que se nos cabe. No coração, na mente, não é o tamanho da fé. Independente do tamanho da sua fé, põe esta fé para agir. Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Poderíamos logo fazer duas perguntas: cadê a autoridade da fé e cadê a obediência da fé? Duas perguntas que devem ser critério para avaliar a nossa fé: a autoridade da fé e a obediência da fé. Depois Jesus conta uma parábola acerca da relação da escuta e da obediência, porque fé é por excelência escuta. O pedido dos apóstolos, que é um pedido tão nobre, eles não pedem privilégios, dons espirituais ou dons sobrenaturais extraordinários. Eles pedem a superioridade do que deve ser o que rege a vida do cristão: a fé. Fé é dar crédito por confiança em Deus e submeter àquilo que lhe orienta. Os discípulos pedem essa força sobrenatural do que Deus fala e nós obedecemos. Da menor semente à maior árvore, nessa desproporção, Jesus conta esta historiazinha. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? O Senhor aqui não está querendo sugerir uma falta de educação de nossa parte. Ele está pegando um exemplo do que era comum, corrente no tempo dele: alguém que tem obrigações, fazê-las sem ficar toda hora: por favor, muito obrigado, olha, se não fosse você, eu não teria almoçado hoje, não teria bebido esse café. Não é para entrar nessa exaustiva e enfadonha falação de agradecimento, mas por a ordem da obediência e da aplicação da ordem, do mandato, fluindo. Sua tarefa é essa, minhas responsabilidades são outras, a mesa está posta, vou comer, ainda que você tenha trabalhado o dia inteiro no campo ou cuidando dos animais. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, aqui está o nó da questão. Fé é fazer o que nos mandaram. Quem? Quais são esses que nos mandaram? Poderíamos dizer a primazia de Deus, sem dúvida, mas às vezes escutamos o Pai, outras vezes temos a sensação de que escutamos Jesus, o Divino Espírito Santo, escutamos a Deus. Às vezes escutamos a igreja,
as autoridades da igreja que nos mandam. Sim, Santo Padre o Papa, os bispos nos mandaram. Fé é escutar o que nos mandam, fazer depois de tiverdes feito. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram e não o que vos sentiram vontade de fazer. Chegou numa paróquia, numa igreja, numa diocese e sentiram vontade de realizar uma coisa. Não é isso. Fé não é um sentimento, uma emoção, uma visão interior de que eu vou ser feliz, eu vou fazer um bem danado fazendo tal coisa. Não, é um mando, é um mandato. Mesmo os bispos, mesmo nós padres, o bispo vem e nos manda. Tem um tempo também, não quero mais você aqui, preciso de você em outro lugar, vai. Também os leigos, nos ministérios e serviços, em todas as atividades pastorais da vida da igreja, da comunidade, da paróquia, é preciso que na colegialidade do serviço da igreja, do governo da igreja, o bispo, os padres, as lideranças, as coordenações, escutemos este mandato. Fé, portanto, é ter coragem de, depois de ter feito tudo, dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Aqui é o melhor lugar para dizer o que é fé. Eis a fé viva, palpável, eis a fé em obra. Fé é fazer tudo. Fé é ser mandado. Fé é nada reivindicar para si. Fé é só quando o querer ou a ordem de quem mandou for cumprido. Mais nada. A superioridade desta fé, como a das nossas mães, que se levantam antes de todo mundo, preparam uma comida e comem depois de todo mundo. Pelo menos antigamente era assim, era a última. E às vezes limpando a cozinha, ia limpando as panelas e pegando o restinho lá e tomando a sua refeição, porque nem tempo para comer elas tinham. Você já teve uma mãe assim, uma avó? Fé é isso. Fé é aquele modo de ser mãe. Feliz, às vezes cantando, às vezes louvando a Deus, limpando as panelas e comendo o resto. Fé é o modo de ser mãe, naquela cultura e naquele ambiente que nós mais velhos somos educados. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Proclamemos isso a semana inteira e assim a nossa fé irá aumentar. Grandiosa como um grão de mostarda, mudará o mundo. Semana abençoada para você.